Fala pessoal, boa tarde, Walter, Pensador TK, mais uma edição de Opinião TK. E o título, apesar de parecer um clickbait, atrapalhadas da equipe do Bolsonaro, não é, tá? Não quer dizer que eu esteja insatisfeito com o governo em geral. Existem muitas coisas boas acontecendo. Eu entendo que há uma série de transtornos por causa que o Bolsonaro só voltou agora do hospital. Estava lá com vários procedimentos, cirurgias para se recuperar da facada que ainda não sabemos quem matou. E tava lá o Mourão, que inclusive dissonante com as pautas do Bolsonaro, regendo o governo durante esse tempo. E é complicado lidar com gente, né? Isso é a verdade. Mas enfim, sim, o vídeo é sobre principalmente as atrapalhadas da equipe de Bolsonaro, e começando com a pessoa que eu não esperava estar comentando, que é o ex-juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça. Simplesmente, para quem não sabe, existe uma espécie de secretaria, uma espécie de conselho que dizem que não é remunerado e que só tem papel opinativo em relação à questão presidiária. Eu realmente não estou lembrado exatamente o que é. Eu sei que lá naquele local, Sérgio Moro, junto com outros 25, ele elegeu uma mulher chamada Ilona Sabo. Não sabe quem é ela, nem eu, não sabia. Mas essa criatura, simplesmente, ela é uma esquerdista, não só uma pessoa meramente de esquerda, que dá para conciliar, é uma pessoa pró-aborto, uma pessoa pró-drogas, uma pessoa que trabalha por desencarceramento de pessoas por pequeno delito, aquele velho estigma do PSOL. Fez um artigo nojento falando como se o nosso governo fosse um governo de golpe. Inclusive o Terça Livre falou muito bem sobre isso aí. E para piorar, essa criatura tem relações com o Jorge Soros da Open Society, que quem conhece sobre ele basicamente sabe que essa criatura é quase um gênio do mal nesse mundo, financiando a esquerda por todo mundo, o cara é um bilionário. E FHC, foto com Lula também, enfim, ela não presta, assim, e é um verdadeiro cavalo de Troia. Moro se defendeu, como eu falei, que é só um conselho opinativo, que não recebe salário, mas isso não interessa. Isso não está certo. Como Bolsonaro falou que ia dar liberdade aos seus ministros desde que tenha alinhamento com as suas pautas. Isso não tem nenhum alinhamento. Uma coisa é você ter uma pessoa de esquerda que você possa concordar em algumas coisas, outra coisa é você ter um esquerdista. Porque eu faço aquela distinção. O esquerda é aquela pessoa que tem lá a sua inclinação para a esquerda, mas você pode debater determinados assuntos, você consegue conversar com ela, ela pode ceder com coisas com você. O esquerdista, ele não serve, ele é esquerda e pronto, e é aquela esquerda radical que são chatos pra caramba e que defende as piores coisas do mundo. Entende? Por exemplo, um cara do PSDB, você pode às vezes ter alguma conversa com ele, pode ajudar você em algumas coisas. Mas pessoal do PT, pessoal, não tem diálogo na maior parte das vezes. Então isso foi uma grande bola fora. Moro começou muito bem a questão da segurança lá nos atentados lá do Ceará, o pacote de crimes, mas isso foi um grande vacilo. É a primeira das atrapalhadas que eu estou aqui numerando. E agora nós temos Mourão, né, que eu citei no começo. Mourão já tinha falado várias besteiras no ano passado. Ele tinha falado, como se desse a entender, que o Bolsonaro ia acabar com o 13º, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, apesar de que eu sou contra o 13º, mas Bolsonaro não tinha dito que ia tirar isso aí, então fiquem tranquilos quanto a isso. Mas aí esse cara simplesmente está se exibindo para a mídia, para não dizer outra coisa. Eu pessoalmente eu acho que parcialmente isso é porque, assim como o Moro, eles são positivistas. É aquela pessoa que faz as coisas de forma muito racional, sem se lixar muito com a questão do espectro político. Mourão como militar e Moro como um juiz, né, puramente legalista. Ele tem que cumprir a lei e acabou, se não interessa um viés de esquerda ou de direita para ele. Então eu entendo que talvez os erros dele tenham a ver com isso, mas isso não muda o fato que Mourão falou temas inclusive da mídia progressista, falando a favor de aborto, falando, lamentando a saída de Jean Willis, a fuga dele, que foi ridícula, que eu comentei em outra edição. E o pior de todos, a última declaração, dizendo: ah, que bom que a população venezuelana foi desarmada, porque senão teria havido a guerra civil. Pelo amor de Deus, quer dizer que o cara prefere que haja um massacre de inocentes a você ter a população armada? Tá de brincadeira, hein, criatura? Mourão, esse cara foi uma péssima escolha para vice. Eu me arrependo amargamente desse cara ter sido vice de Bolsonaro, mas é o que temos, vamos trabalhar com isso, e sinceramente eu espero que esse cara se redima durante
o mandato, mas por enquanto está complicado. E por último, vou aproveitar até para falar do Bebiano, que não é nem mais da equipe, é ex da equipe, merecidamente, por causa do grande vacilo, aonde ele se dizia amigo Bolsonaro, que não tinha vazado nada, e depois saiu vazando um monte de coisa, que inclusive pode ser considerado crime, áudios que não tinham relevância com o que Bolsonaro falou, da questão laranjal, que ele não falou nada. O Carlos Bolsonaro disse a verdade quanto a isso, que Bolsonaro não tinha lidado com ele sobre a questão dos laranjas do PSL, que Bolsonaro mandou investigar, e é uma grande uma coisa muito boa que ele fez. E expulsou o Bebiano por traição e talvez algum outro motivo. Enfim, pelo menos dois ministros e um ex-ministro fazendo grandes trapalhadas. Existem vários outros que também estão fazendo coisas boas. A Damares está muito bem, graças a Deus. Eu gostei muito do pouco que eu ouvi da sabatina dela. O ministro da Educação, Ricardo Vélez, você pode dizer, aquele comentário que ele falou lá sobre o hino nacional foi uma grande bobagem, sinceramente. Comentei inclusive uma análise da sabatina dele no Senado num vídeo anterior meu. E tem também acho que é o Ernesto, de Relações Exteriores, que também está mandando bem em relação ao caso da Venezuela. O resto não estou lembrado agora. Mas enfim, tem o Mandetta também, que muitos conservadores tinham um pé atrás com ele, eu não o conheço pessoalmente. Pessoalmente eu digo assim, ter um acompanhamento dele assim mais acurado, como tinha com o Moro, com o próprio Vélez, que eu tenho um livro dele. Mas o Mandetta eu vi, minha esposa me mostrou que ele colocou coisas muito boas em relação a algumas políticas da saúde, como por exemplo tirar essa política de redução de danos, que é como funciona. É você ter lá o doente lá, o cara que é viciado em drogas, ao invés de você tirar a droga completamente, você sai reduzindo, coloca lá a maconha para ele, por exemplo. Ele tá tirando isso aí e botando algumas medidas que tinham sido tiradas por puro politicamente correto. É muito legal. Mas isso aqui não é o assunto do vídeo, foi mais esses três. É lamentável realmente isso que está acontecendo, mas vamos ter ânimo, porque lidar com pessoas é complicado. Você tem muitas pessoas diferentes, mesmo alinhados para a sua posição política, vão ter divergências, e às vezes você tem cavalos de Troia onde você menos espera. Então, cuidado aí, Bolsonaro, cuidado de vocês, que eles estão tentando fazer a coisa certa. Estejamos atentos, não tenhamos política de estimação, mas entendamos também de que você não pode culpabilizar alguém por uma coisa que não está evidenciado que cometeu o crime. Então é isso, gente, pelo Brasil. O Brasil acima de todos, tudo e Deus acima de todos. E a verdade é uma só, como eu sempre falo. Valeu, galera!